Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu saúdo a todos, encarnados e desencarnados, e que esses minutinhos que aqui estivermos, possamos aproveitar ao máximo. Se uma frase, uma palavra, uma ideia ficar em nossa mente, é considerado válido o nosso esforço. O Espírito da Verdade, prefaciando o nosso Evangelho, ele inicia dizendo que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como imenso exército, movimenta-se ao ouvir a voz do seu comando e se espalham por toda a superfície da terra. E como estrela cadente, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Nós temos da espiritualidade uma atenção extraordinária, nos auxiliando para as nossas decisões, para as opções que fazemos diante da vida. E segundo Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, através dele, quanta luz, quanta luz, ele vem nos dizendo que em momento algum nós somos esquecidos pela bondade divina e que nós configuramos o nosso destino. O pensador da antiguidade diz que quem prepara tem futuro, quem não prepara tem destino. E Emmanuel vem dizendo, então, que através dos nossos sentimentos, pensamentos, atos e atitudes, nós vamos delineando a nossa estrada e configurando assim a estrada pela qual passaremos a nossa vida próxima. Então, estar bem ou estar bem melhor depende de nós. E é importante dizer que, em momento algum, não existe uma outra pessoa que possa evoluir por nós. Pode evoluir através de nós. Podemos ser um instrumento de evolução para alguém. Há muitos maridos aí que é um instrumento de evolução da mulher, da esposa, não é? Tem muitos funcionários que, às vezes, é um instrumento de evolução do patrão, ou o patrão um instrumento de evolução, mas o que eu tenho que fazer, a minha estrada, a minha senda evolutiva, essa trajetória é minha. No entanto, a pessoa que mais prejudica, que mais atrapalha na minha vida, em todos os sentidos, no relacionamento afetivo, no relacionamento profissional, no êxito empresarial, sou eu mesmo. Não existe alguém que venha estragar a minha vida, senão eu mesmo. Há coisas que acontecem aparentemente fortuitas, que estão na conta ou na contabilidade de causas anteriores. Podemos estar em momentos de expiação. Sabe quando nada dá certo? A gente tenta e a intenção foi boa, mas falhou. Inicia um projeto muito bem preparado e conclui que tudo que deu errado foi feito para dar certo, mas comigo dá errado. E às vezes a gente fica assim, revoltado, pensando que Deus está contra. Cadê o Deus? Tem gente aí que é malevolente, é maldoso, vingativo.
que confunde, mistura até de propósito a justiça com vingança, vinga para fazer justiça, ou quer fazer justiça para vingar. Todas as nossas existências são solidárias. Tudo o que fizemos no passado está hoje presente na nossa vida. Nunca fomos melhores do que somos hoje. Amanhã, sim, seremos melhores. E podemos estar bem melhor se esforçarmos. Nós estamos numa comunidade de bilhões de encarnados. Cada um desses são oportunidades. Aqueles que estão próximos. Quanto mais próximo, tem um caráter mais urgente, mais emergente de interação. É através desse relacionamento social, é uma lei de sociedade que está em O Livro dos Espíritos, que nós vamos nos comunicando, nos entendendo, trocando ideias, impressões, eu te ajudo, você me ajuda, e a gente vai indo assim, construindo lembranças, e essas lembranças do bem que fizemos, que fizemos, um dia estará advogando em nosso favor. Sabe, num dia sozinho, solitário, isolado, abandonado, lá não sei aonde, essas lembranças vêm para nos consolar. Um dia eu saí em sol quente, pedindo ajuda para ajudar os que menos precisavam. E a gente conseguiu. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Olha que maravilhoso. Essa lembrança, ela vem e nos fortalece. Ela vem assim como uma espécie de recurso divino. Porque a bondade que fizemos, mesmo colhendo donativos para levar para quem precisa, essa bondade, ela não é nossa. Nós somos simplesmente instrumento de Deus para que o seu recurso chegue ao destino. Como diz Jesus, porque me chama de bom? Bom é o Pai. Toda a bondade. Nós somos como essas tomadinhas elétricas. A energia não somos nós. A energia vem do Pai. E é entre nós e o Pai. O bem que eu te faço é um aprendizado, é um laboratório para que eu aprenda a fazer o bem bem feito. Nessa relação, eu preciso mais de você do que de você também. Porque o bem que eu vou te fazer, outro pode fazer. Mas o bem que você vai me fazer é uma oportunidade que eu perco. E não podemos perder nenhuma oportunidade. Qualquer coisinha é insignificante. Um dia eu sentado no banco da praça, ali na praça do sol, ali, né? Da lua, sentado lá no banquinho, um papelzinho lá no chão, peguei o papelzinho e estava escrito assim: o homem diz obrigado para homem e para mulher. A mulher diz obrigada para homem e para mulher. A mulher falar obrigado porque o outro é homem, ela errou. Ela pisou na bola. Se o homem falar obrigada porque a pessoa da relação é mulher, está errado. Eu olhei aquilo e falei, cara, ganhei. Eu não sabia. Se eu falava com a mulher, eu falava obrigado, minha filha. Se era homem, obrigado. Porque eu pensava que era ele que era obrigado. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando, mulher falando, obrigado, senhor. Não, é obrigado. Então, o papelzinho que estava ali, eu peguei ele e olhei. O Allan Kardec fala assim, lê tudo e retém o que for bom. Oportunidade não pode ser desperdiçada. E olha que eu só vi isso uma vez. E não esqueci. Então, às vezes, a gente está aqui, está olhando, uma pessoa fala uma coisa, opa, repete. Repete porque não deu para gravar direito, mas foi bonito, foi profundo, foi bom. Então, essa coisa boa tem que ficar conosco para enriquecer o nosso conteúdo intelectual para a nossa interação ser mais suave. Pensar sobre o poder das palavras, sobre a capacidade que a palavra tem de só erguer ou de afundar. O que falamos é de responsabilidade nossa. Há um pensamento no passado aí que diz: somos donos da palavra que calamos e escravos das que proferimos.
Então é importante muito nas nossas relações a gente pensar antes de falar. Temos assim uma ansiedade. O nosso emocional, às vezes, ele é traidor. Às vezes ele quer dominar e passar a razão, ser dono da razão não é. Deu vontade de falar, para. Espera aí, vamos ver se é a hora. Tudo que a gente vai falar tem uma hora. Como vai falar, por que vai falar, para quê, se está na hora ou não. O Chico Xavier dizia o seguinte: a sua verdade, por mais útil que seja, se ela não tiver o poder de só erguer, de ajudar, mas se ao proferir a sua verdade houver, assim, uma humilhação, guarde-a para o momento oportuno. Às vezes a gente precisa falar, mas como que eu falo? É meu cunhado. Ele chega e vai abrir a geladeira e é dono da casa. Se eu falar para minha mulher, ela fala, é meu irmão, o que, é que eu faço? Se eu falo para ela, ela fala, nunca mais vou na casa da minha irmã. Então tem um jeitinho de falar, tem uma hora propícia, tem um jeitinho que uma hora ele vai entender. Às vezes, quando o aluno não aprende, a culpa pode não ser só do aluno. Às vezes, é do mestre, que falou bonito, profundo, e o outro não pegou nada. Certa feita, com todo o respeito e amor que eu tenho pelo Divaldo Franco, uma pessoa falou assim, engraçado, aquele homem fala bonito, eu não entendo nada. Ele vai assim de um jeito, que hora que eu começo a pensar, já está lá na frente. Então, às vezes, na nossa relação também tem isso. É mais importante o que a pessoa vai entender do que nós estamos falando do que propriamente dito o que estamos falando. Porque, primeiro, a pessoa quer ouvir do jeito que ela quer. E a gente vai passar uma mensagem imaginando que ela vai entender conforme queremos, conforme a nossa intenção. E, às vezes, a pessoa pode ficar magoada por muito tempo. Meses, anos, uma encarnação. Uma encarnação. Então, Emmanuel diz que nós estamos configurando nessa existência, preparando a estrada pela qual iremos passar a nossa vida próxima. E o nosso plano familiar, ele não é forjado pela santidade dos membros. São as necessidades que temos de evoluir. Olha, a gente vai fazer uma específica de uma matéria que a gente domina? Claro que não. Você vai para a escola, principalmente para aquela matéria que você tem dificuldade. Você tem dificuldade em amar? Você tem dificuldade em compreender? Você é intolerante? Você é impaciente? Então, vem cá, fica aqui. Você também é impaciente? Fica aqui. Vocês vão voltar tudo junto. É um impaciente junto com outro impaciente. É a administração divina usando o homem para educar o próprio homem. Aí está um impaciente de lá, o outro impaciente daqui, não tem diálogo, mas a hora que um resolve olhar para o outro e fala assim, vamos dar um passeio? Eu gostaria muito de ir ao teatro e te levar, para a gente conversar. A gente é irmão. O outro fala, engraçado, não estou entendendo, mas é bom. Chega lá, o camarada chega, pega uma pipoca, entrega na mão do outro, o cara fala, esse camarada é gentil mesmo, está lá em casa, mora lá junto comigo, ainda não tinha visto essa pessoa. É coisinha pequena. A gente não precisa assim, dar um salto quântico de uma elevação extraordinária, nos santificar, para depois a gente buscar a cativar as pessoas que estão do nosso lado. É ferro com ferro, tá? Bateu, levou uma hora, bateu. Por que você bateu, cara? Tá querendo? Eu vi outro dia na internet um camarada querendo brigar com o outro. Cara, vem cá que você vai apanhar. Você não vou, não, você já está falando que vai me bater? Claro que eu não vou.
E eles começaram conversando até que resolveram a questão sem um descer para brigar com o outro. Então, hoje, dentro de casa, nós somos adversários, e olha lá, adversário, tudo bem. Adversários são duas lutas. Mas inimigo, para quê? Para que inimigo? Para que desejar o mal para o outro? Eu posso estar, porque o problema não é ganhar a luta, o problema é lutar. O problema não, a solução é lutar. Então, a solução dos nossos problemas já está conosco. O mal que nos aflige, que nos atinge, o calcanhar daquele, está conosco. Aqui dentro desse coração. Está aqui dentro tudo. E é o que sai daqui que vai definir a minha personalidade. O bem ou o mal. Se eu estou mal emocionalmente, meu pensamento vai ser ruim. E eu vou estar assim, pensando coisas horrorosas. Nosso pensamento tem uma força, é uma força extraordinária, uma capacidade de abranger assim, o nosso planeta. É muito forte a força do pensamento. E na sintonia que eu estiver vibrando, ele expande. Eu posso entrar em sintonia com uma pessoa que também está mal emocionalmente, a distância enorme. O cara está lá no Japão e eu estou aqui, posso entrar em sintonia com ele. E as vibrações dele vêm, e a minha vai, porque a gente está na mesma sintonia. Só que agora é uma força ampliada ou amplificada. Porque o nosso pensamento também é uma antena parabólica, que puxa o igual, o similar. Então, hoje a gente já pode raciocinar com as luzes espíritas que vêm. Nós sabemos que estamos num mundo de atração e o que a gente manda para a natureza, ela devolve. E ela devolve multiplicada. Lembra, né, uma imagem do caroço de milho? Um grão de milho caindo no chão, volta espigas. Um grãozinho de arroz volta cacho. Assim é a natureza. O bem que você faz, ele sai por aí circulando. Eu tenho uma irmã que aprendeu a bordar. E ela tem 4 filhos. Marido. E ela ficou. Aprendeu a bordar numa dificuldade danada. Não dou conta de pagar a pessoa que vai ensinar. Não dou conta de comprar uma máquina. Acho que emocionei. Não dou conta de comprar uma máquina, é um investimento muito caro, mas foi lá e começou a aprender, achou que era difícil demais, ela largou tudo e voltou. No que ela volta, ela falou assim, não, aqui não dá. Fazendo cafezinho aqui para ganhar um salário mínimo com 4 filhos em casa, e não dá certo. Voltou de novo para aprender a bordar. E pelejou, e foi uma luta, mas aprendeu. Ela muda aí para a região norte de Goiânia. Encontrou um punhado de pessoas que tinha 4, 5 filhos e que não ganhava nem salário. E ela lembrando da dor, da dificuldade, vem que eu vou te ensinar a bordar. Ensinava. Agora vamos lá em Campinas, vamos comprar uma máquina. Eu não tenho crédito, eu compro no meu nome, eu te ajudo, eu tenho crédito. Comprava a máquina da pessoa, ela nunca tomou prejuízo de uma máquina. Hoje, naquela região ali de Dona Iris, Vila Mutirão, os Curitiba, estão as 200 bordadeiras. Conversa uma com a outra, vai chegar na minha irmã. Ela nunca cobrou um centavo para ajudar. Ela ajudava a pessoa, nossa, mas eu quero trabalhar aqui para te ajudar. Você não trabalha não. O dia que você achar uma igual você estava, ensina ela a bordar. Hoje tem lá bordadeira sobrando. Se conversar uma com a outra, vai chegar nela lá. Quem te ensinou, chega lá. A bondade é assim, ela vai indo, sabe? Ela circula. Mas o mal também. O mal tem a mesma força. O camarada recebe uma informação e não está preparado para sentir raiva, não sabe sentir raiva. Tem gente que, quando está com raiva, quer bater em todo mundo, quer brigar, quer xingar, quer ofender. A pessoa precisa ter educação até para ter raiva.
Eu estou nervoso agora, não conversa comigo, não. Calma. A gente conversa daqui a pouco, mas agora eu não estou pronto para conversar. Pronto. Questão 919, Santo Agostinho falando, que precisamos nos conhecer, saber quem somos nós, a nossa capacidade, saber o poder que nós temos de realização. São Francisco fala, Senhor, me dá força para que eu possa mudar o que eu posso mudar. E resignação para que eu aceite as coisas do jeito que elas são, quando eu não posso mudar. E me dá discernimento para me saber o que é o que. Separar uma coisa da outra. Porque às vezes a gente está com um peso tão grande no ombro por uma coisa que não depende da gente. Tá certo, o meu filho, meu parente desencarnou, mas aí o que eu posso fazer? Isso não depende de mim. Se dependesse, ele estava aqui. Então isso não depende de mim. Foi a vontade do nosso Pai, estava escrito lá no seu projeto reencarnatório. Então, vamos pedir a Deus. Se Deus cuidava dele aqui, não vai cuidar dele onde ele estiver? Isso é uma coisa que não depende da gente. Eu trabalho, continuo pobre, tem gente que não trabalha e está rico. Calma. Seja você onde você está. Você foi plantado nessa condição, nessa terra fértil ou não, você vai dar os frutos aí aonde você foi plantado. É aí que a gente vai crescer, florir e frutificar. E a semente da bondade que praticamos, ela permanece. Vamos ver, Chico Xavier, quanta bondade. E isso vai perdurar para quando? É para a terra toda e para todo sempre. Jesus veio aqui e ficou de bondade. Hoje a gente sente até assim um pouco meio assustado se alguém falar assim, fala mal do Cristo. A gente fala o quê mal do Cristo? Não tem como falar mal do Cristo. Porque Cristo é a bondade. Então, Santo Agostinho, ele teve uma vida de mais de 30 anos, assim, de uma vida um pouco meio apimentada. Santo Agostinho é filho de Santa Mônica. Gostava das coisas assim, um pouco meio agitadas, meio, sabe, vulgar. Santa Mônica orou mais de 30 anos pedindo a conversão, que Deus iluminasse e convertesse o filho. Chegou um dia que ele, está no livro Confissões de Santo Agostinho, chegou um dia que ele mudou. E foi para a Igreja Católica uma coluna de sustentação. E no Espiritismo ele apresenta assim de uma maneira a fortalecer. A gente lê Santo Agostinho e fala, gente, ideia é essa? Que profundidade dessas coisas, desses ensinamentos. E ele diz que o cristão, nós estamos falando de configurar o nosso destino e das escolhas que fazemos. Toda escolha que a gente faz, ela tem uma responsabilidade. Você escolheu uma coisa, junto com a coisa escolhida, tem um punhado de outras que a gente não viu. Se você resolveu fazer medicina, essa foi a escolha primária. Agora, ficar à noite sem dormir, lendo, com o pé dentro d'água e tomando café para não dormir, para dar conta de uma coisa, e no outro dia, talvez, ainda trabalhar, isso aí é uma coisa que talvez você não pensou. Você pensou em estar vestido de branco, um negócio aqui para, né, auscultar aí os pulmões, etc., e sair todo bonitão ali, ou bonitona, mas essa outra coisa não estava prevista. Os barzinhos acabou, a festinha acabou, e agora é só, né? Então, tudo tem uma consequência, mas a consequência, ela poderá ser de acordo com a nossa escolha, benéfica ou não. Então, Santo Agostinho fala, aliás, o Bezerra de Menezes, quem escolheu Jesus como supervisor da sua vida, não pode mais querer como quer querer, e sim como deve querer. Então, tem muita coisa que a gente quer e não equacionamos se o que queremos é bom para mim, se é bom para o outro, se é bom para todos. Aí entra aquela coisa da eficiência e da eficácia. Nós não sabemos se o que vamos fazer é bom para outra pessoa. E Jesus vem falando, olha, faz para o outro o que você quer que faz para você. Então, nós já temos o norte. Se alguém fazer comigo o que eu quero fazer com ele, é bom? Se não for, renuncia.
É melhor ser um herói da renúncia do que o herói da resistência. Então, Santo Agostinho diz que o cristão, é aquele que Jesus, através da sua mente, pensa. Através do seu coração, Jesus ama. Através da sua voz, Jesus fala. E através das suas mãos, Jesus ajuda. Aí a gente ainda está vendo que a bondade, a pessoa é um instrumento da bondade, mas a bondade vem da fonte celestial, da fonte divina. Em Atos dos Apóstolos, no 19 e 11, diz o seguinte, que Deus, através das mãos de Pedro, realizava maravilhas extraordinárias, ao ponto de um lenço, um avental, que tocasse o corpo de Paulo e fosse levado a um enfermo, a doença saía. E se tivesse espírito imundo ali, obsessor, eles se afastavam. Mas não era Paulo que fazia, era Deus fazendo através de Paulo. Paulo era o canal limpo, por onde passava essas virtudes cristalinas e alcançava o objetivo. Então, hoje que nós estamos pensando nas nossas escolhas. O que nós vamos escolher? Estamos agora vivendo sob o efeito de causas anteriores. Tem coisa que não tem como mudar. A gente já veio no jeitinho certinho, no lugar certo, para as pessoas certas, está tudo certo até aí. Mas o local onde estamos, do jeito que estamos, é desconfortável, porque a vida pede ascensão. Não podemos ser o mesmo amanhã. Amanhã é outro dia. Mas se a gente não fez nada, não cresceu nesse dia, amanhã é esse dia de novo. Então a gente pode ficar vivendo o mesmo dia muitas vezes. E é isso que a gente tem que abrir os olhos. Porque nós viemos para fazer o bem. Nenhum espírito vem aqui para fazer o mal. Então, nas nossas escolhas, nós temos 24 horas. 8 para trabalhar, para garantir o sustento. 8 para dormir. Sobrou 8. Dá tempo de fazer muita coisa. Tem muita coisa que pode ser feita. O Emmanuel fala de ir além das 8 horas. Nós podemos fazer essa escolha, porque estaremos nas 8 horas do trabalho diário, nós estamos o quê? Mesmo cuidando dos nossos interesses materiais. Agora nós somos espíritos. Não é que eu tenho uma alma, não. Eu sou a alma. Eu sou o espírito. Eu preciso de me cuidar, porque eu vou voltar para o mundo espiritual. Não estou com pressa, mas a gente vai voltar. E que jeito vamos chegar lá? Qual é o nosso currículo? É muito importante a gente pensar nisso, porque há uma questão em O Livro dos Espíritos, de número 642, diz o seguinte: basta ou bastará não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição futura? Os Espíritos respondem: não. É necessário fazer o bem no limite das suas forças. E o mal que resultar do bem que negar, aí agora a gente está vinculado à coisa. Porque às vezes nós estamos nos negando. Nós estamos negando o Cristo através da nossa negação. Porque se eu não tiver um tempo para estar junto com você, para te ouvir na hora que você precisa de falar, eu posso alegar o que quiser. Pressa, trabalho, mas é uma hora que a gente tem que ver a prioridade. Qual que é a prioridade? Eu continuar aqui no meu trabalho, né? Ou eu pedir um tempinho aqui e ouvir alguém ali que pode até suicidar, se não comunicar com alguém, se não falar. Eu estar ali para a pessoa chegar e se abrir. A gente tem que ter caridade no tempo, no nosso tempo. Caridade nos ombros, caridade nas mãos, nos olhos, caridade na voz. Porque se eu me negar, eu estou negando Cristo.
Através da nossa voz, o Cristo fala. Através da nossa mão, Jesus ajuda. Jesus ama através do nosso coração. Então, nós precisamos estar assim. Não sabemos a hora que seremos requisitados pelas necessidades humanas, que eles pedem a Deus um recurso, uma força. A gente tem que estar pronto. Para quando a gente for convidado, através da intuição, vem na nossa mente qualquer coisa, que nos liga a uma necessidade. De alguma maneira, a gente está num processo. Mas se eu me negar, eu estou negando a Cristo. Como eu vou chegar com as minhas mãos enferrujadas do outro lado? Eu não fiz nada. Na hora de eu usar as mãos para o Cristo ajudar, eu botei elas no bolso. Na hora de eu deixar Jesus falar através da minha voz, eu calei. Eu não estava presente. Eu tinha outros compromissos. Eu tinha outras preocupações. Aí amanhã a gente pode chegar lá no mundo espiritual e no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, ele diz que a cada pai, a cada mãe, um dia será perguntado o que fizesse dos filhos, confiado à vossa guarda. Às vezes nós nos negamos como pai. Terceirizamos as coisas em troca de salões iluminados, de sons agitados, e isso tudo passa. E quando as coisas estão dentro do nosso controle, a gente não percebe que elas vão saindo devagar, vão se distanciando. Quando a gente assusta e vai atrás, talvez a gente não alcança mais. Quando alcança, já está tudo estragado, machucado, arrebentado pelas circunstâncias da vida do crime, da prostituição, das drogas. Então, tem uma hora que a gente vai falar assim, qual é a alegria que eu tenho? Talvez não tenha alegria. Talvez a recordação vai ser só de falta. Eu não estava presente, eu fui omisso, o que eu fiz dependia de mim. Tem uma questão em O Livro dos Espíritos, se o José Carlos tivesse aqui, eu ia pedir para ele falar de 975. É uma questão que diz o seguinte: os espíritos sofredores reconhecem a felicidade dos justos? E a resposta é a seguinte: sim. E isso perturba, porque dependia deles estar melhor, tal qual o outro que está lá agora no bem. Mas, por incúria da sua parte, ele vai pedir uma nova existência para recomeçar tudo de novo. Porque nós somos responsáveis por nós e por todas as nossas ações. Todas as nossas reencarnações são solidárias. E todos os seres do mesmo mundo são solidários. Então não adianta eu pensar assim que você é para lá e eu vou para cá, né? Não. O mentor espiritual da nossa casa, doutor Eurípides Porçanuco, ele diz que os espíritos evoluem como pássaros em revoadas, em equipe, em bandos. Então, gente, o nosso tempo também é chegado. Fica aqui para a nossa meditação que todos nós temos defeitos. Todos. Não precisa me falar dos defeitos de vocês, que é igualzinho aos meus. Eu já sei. Se você estiver chorando, eu falo, eu não sei qual dos defeitos está machucando ela, mas está tudo aqui. Se eu souber, eu vai fazer uma ligação, sabe? O que está fazendo ela chorar, talvez um dia vai me fazer chorar também. Então, todos nós temos defeitos. E a gente não precisa preocupar com o defeito dos outros. Cada um a seu tempo. O defeito que mais precisa de ser, assim, vigiado e trabalhado é o nosso defeito. São as nossas chagas, as nossas necessidades evolutivas. Que nós possamos responder
aos anseios do nosso Pai. É a hora de crescer. É a hora de a gente crescer ajudando o pequeno, porque nós estamos entre os que podem mais, que progrediram, e os que devemos paciência, tolerância. Nós devemos tanto, mas tanto, que quando a gente começar a pagar essas dívidas, a gente vai ficar aliviado, porque a gente vai aprender a tolerar por uma questão de habilidade. Nós vamos aprender a ser paciente. E essas qualidades não é entre eu e quem recebeu um benefício através de mim, mas é entre eu e o Pai, que analisa minhas intenções, analisa o meu esforço. É tudo entre eu e Deus. Se o outro não me perdoar, Deus conhece a minha intenção. E assim, então, senhora Vilma, damos por concluído o nosso estudo da noite. Nós vamos agradecer o nosso querido Paulo Cesar, né? As palavras, as reflexões, que